O Bradesco ainda vai deixar muito investidor rico. Eu recebi esse comentário em um post aqui no meu canal do YouTube. Mas e aí, será que vai mesmo? O Bradesco tem todo esse potencial? Vamos tentar entender isso melhor nesse vídeo aqui. Então já deixa o like, te inscreve no canal e assiste o vídeo até o final. Para começar esse vídeo, eu preciso já iniciar jogando um balde de água fria no amigo que fez aquele comentário que eu li. O Bradesco não tem esse potencial de deixar muita gente rica. O Bradesco hoje vale 142 bilhões de reais. Então é muito difícil, mesmo que o banco faça tudo certo e tudo se encaixe perfeitamente, o Bradesco não vai dobrar, não vai triplicar. Então esse é o primeiro ponto. Esse negócio de que o Bradesco vai deixar o investidor pessoa física rico, milionário, isso aí é pura ficção científica, é pura fanfic, não existe, não vai acontecer. Porém, o Bradesco pode sim entregar alguma valorização para o investidor. Eu fiz um vídeo no final do ano passado sobre o Bradesco. E naquela ocasião, eu comentei que eu tinha uma visão otimista de curto prazo, mas pessimista para o longo prazo de Bradesco. No entanto, após o Bradesco divulgar o resultado do quarto trimestre de 23 e também divulgar o guidance para 2024, digamos que eu ainda tenho uma visão positiva de curto prazo para o banco, mas já não estou tão otimista assim nem para o curto prazo. O balanço que o Bradesco divulgou no quarto trimestre veio abaixo do que eu esperava. Apesar de nós termos visto uma queda importante na inadimplência, que é uma grande ferida do banco nos últimos meses, a PDD, a provisão de devedores duvidosos, aumentou muito mais do que eu esperava. E isso é um ponto de atenção. O Bradesco está com um problema muito grande no seu crédito. O Bradesco emprestou mal, isso é fato. Emprestou mal para pessoa física, emprestou mal para PJ e agora está sofrendo com inadimplência e tendo que fazer provisionamentos muito grandes. E por conta disso, apesar da parte de seguros do Bradesco ter ido muito bem e trazido um resultado importante para o banco, o ROI do Bradesco no quarto trimestre ficou em 10%. É um ROI muito baixo, inclusive abaixo do custo de capital. Obviamente, o Bradesco ainda deu um lucro interessante. O banco ainda é muito grande, é um gigante. Mas essa queda sequencial no ROI, ela me preocupa bastante. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, dá para ver claramente que o ROI, a rentabilidade do Bradesco, ela está em tendência de queda. E isso, meus amigos, é um grande problema, porque é algo inerente somente ao Bradesco. Se nós olharmos o Itaú, tá com seu ROI lá na casa de 20%. Banco do Brasil, a mesma coisa. O Bradesco é quem mais está sofrendo com a perda de rentabilidade. E como eu comentei, o ROI do Bradesco está abaixo do custo de capital. Pensa comigo, por que eu, investidor, vou colocar o meu dinheiro no Bradesco, que me traz um retorno de 10% ao ano, enquanto eu tenho investimentos de renda fixa que me pagam 11, 12, 13% ao ano, com um risco infinitamente menor. Então o Bradesco precisa aumentar sua rentabilidade. E aqui eu vejo um problema, porque a principal vertical de crescimento de receita e de rentabilidade dos bancos, historicamente, é o crédito. Só que hoje o Bradesco, por exemplo, ele está com um índice de Basileia na casa de 15%. É um índice acima do mínimo estipulado pelo Banco Central, que é na casa de 11%, mas não é um índice tão confortável que permita que o banco acelere muito a concessão de crédito. Além disso, o Bradesco não pode acelerar muito a concessão de crédito enquanto a inadimplência estiver alta. Ou seja, o Bradesco vai ter que ser muito bom e muito criterioso para conseguir aumentar a sua carteira de crédito na medida correta e também para dar crédito aos consumidores certos. O Bradesco não pode continuar dando crédito que logo ali na frente vai virar provisão de devedor duvidoso. Crescer a carteira de crédito de maneira saudável, diminuindo a inadimplência e a PDD, vai ser um desafio muito complicado para o Bradesco em 24, 25 e 26. Um ponto que vai ajudar o Bradesco nesse trabalho é a queda na taxa Selic. Quanto mais a Selic cair, menos inadimplência nós tendemos a ver no mercado. Mas mesmo assim, a situação do Bradesco está bastante complexa no momento atual. Até aí tudo bem, o resultado, apesar de não ter sido tão bom assim, a gente entende que o banco está passando por um turnaround, está passando por uma reestruturação, trocou de CEO recentemente e tudo isso é até certo ponto normal. Mas o que me deixou realmente bastante incomodado e preocupado com o Bradesco foi o guidance, a projeção que o próprio banco nos deu para 2024. Olhando aqui para esse guidance, o Bradesco quer expandir a sua carteira de crédito de 7 a 11%,
o Bradesco quer uma margem financeira de 3 a 7%, quer uma receita com prestação de serviços crescendo de 2 a 6%, as despesas operacionais crescerão de 5 a 9%, o resultado das operações de seguro, previdência e capitalização, ele quer um crescimento de 4 a 8%, que é um crescimento bem baixo, e a PDD vai ficar entre 35 e 39 milhões, algo bem similar com o que foi em 2023. Basicamente, nesse guidance, o Bradesco está nos dizendo que 2024 vai ser um ano ainda bem complicado e não vai ser tão simples assim para o banco realmente conseguir fazer esse turnaround. Se nós pegarmos esse guidance que o Bradesco nos deu e imaginarmos, colocarmos na conta que o banco vai ser muito bom e vai fazer o máximo de cada uma dessas projeções. Se o Bradesco realmente conseguir realizar tudo isso de forma magistral, eu acredito que a ação pode subir uns 20, 25% no máximo. Agora, se o Bradesco atingir a metade das projeções, ficar no meio do guidance, aí a ação está bem precificada, está no preço ok. Caso o Bradesco fique na banda inferior do guidance, aí eu acho que a ação ainda pode sofrer um pouco mais. Principalmente por conta desse guidance muito fraco, a minha visão que era otimista para o Bradesco no curto prazo, agora é apenas uma visão neutra. Eu ainda acho que o banco pode ter um bom ano em 2024, mas depois dessas projeções, eu acho que as chances diminuíram consideravelmente. Tudo bem que talvez a nova direção colocou um guidance fraco para que eles possam bater o guidance ao final desse ano. Isso pode acontecer, é verdade, mas a partir daqui é tudo mais especulação. Olhando hoje para o Bradesco, olhando para os últimos resultados e também para o guidance fornecido pelo próprio banco, eu acredito que a relação risco-retorno do Bradesco não é nada atraente. E eu vejo atualmente no mercado opções de investimento com um potencial muito maior e um risco até mesmo mais controlado do que o Bradesco. Principalmente pensando nesse horizonte de 1-2 anos à frente. Ah, mas Cleison, eu sou investidor de longo prazo. Eu quero comprar Bradesco para daqui 10 anos. A minha visão de longo prazo para o Bradesco é ainda pior. O setor bancário no Brasil está ficando cada dia mais competitivo, mais complexo e o Bradesco, claramente dos grandes bancos, é o que mais ficou para trás. O Bradesco vem perdendo fatia de mercado em várias frentes do sistema bancário. Por exemplo, na parte de AUM, Assets Under Management, que é basicamente ativos sob gestão. Em 2016, o Bradesco tinha 20% desse mercado. Atualmente, o Bradesco tem apenas 14%. E na parte de TPV de cartão de crédito, em 2016, o Bradesco tinha 23% desse mercado. Atualmente, o banco tem apenas 15% desse mercado. Esses são dois exemplos que mostram que o Bradesco está ficando para trás. E essa perda de market share do Bradesco corrobora com o gráfico que eu mostrei anteriormente. Aquele gráfico que mostrava o ROI do banco em clara tendência negativa. Atualmente, o Bradesco ainda é muito forte no crédito, obviamente. É forte na parte de varejo, na parte de empresas e também na parte de seguros. Mas se nós olharmos para outras partes do setor bancário que vem crescendo bastante, o Bradesco vem perdendo relevância. Por exemplo, na parte de investimentos, o Bradesco não tem uma corretora que faça frente às concorrentes. O Bradesco comprou a Ágora lá atrás e praticamente acabou com a Ágora. A Ágora é uma fração do que poderia ter sido. Na parte de bancos digitais, o Bradesco também tentou entrar na concorrência com o Next, depois com o Digio, mas ambas as iniciativas não deram certo. Isso mostra para mim que o Bradesco é um banco atrasado, seja na questão cultural, na questão de estrutura de operação e principalmente na questão de tecnologia. E foi essa cultura, essa estrutura engessada que fez com que o banco ficasse léguas para trás dos seus concorrentes. E o próprio Bradesco se deu conta disso, e até por isso, recentemente, o banco trocou de CEO. E esse CEO vem com a missão nada fácil de mudar completamente a cultura e a estrutura do Bradesco. Nós já estamos vendo vários movimentos dentro do Bradesco, principalmente no C-Level, CEO, CFO, CMO, isso vem mudando bastante. O Bradesco vem contratando profissionais de outras empresas, o que antes não acontecia. 100% dos cargos de chefia do Bradesco eram ocupados por pessoas que cresciam dentro do banco, o que fazia com que aquela cultura fosse muito enraizada. Isso vem mudando. O Bradesco vem trazendo pessoas de fora, com novas ideias, para tentar oxigenar o banco.
E isso, na minha opinião, é muito positivo. O banco está tentando fazer um turnaround, que é necessário, porque se eles não tentarem fazer nada, o Bradesco vai apenas definhar e perder mercado ano após ano. O problema é que o Bradesco, como eu já comentei, é um colosso, é uma empresa gigantesca, com milhares de funcionários, milhares de pontos de atendimento, e não é nada simples realizar um turnaround em uma empresa desse tamanho. É a mesma coisa, por exemplo, do que tentar estacionar um Celta. Um Celta você estaciona em qualquer lugar, é muito simples de manobrar e de encontrar uma vaga. Agora, quando você tem que estacionar uma Scania, uma carreta gigantesca carregada, a coisa é muito mais complicada. Vai demorar muito mais tempo, vai requerer muito mais habilidade e mesmo assim, às vezes não vai dar certo e você vai ter que procurar outra vaga. O Bradesco é uma Scania gigantesca carregada e fazer um turnaround em uma empresa desse tamanho não é algo trivial e não é nada simples. E só para deixar claro o que eu estou dizendo, eu não estou aqui falando que o Bradesco vai quebrar, que o Bradesco vai sumir ou qualquer coisa do tipo. O que eu estou dizendo é que, na minha opinião, do jeito que o cenário está desenhado hoje, o Bradesco tende a seguir perdendo mercado ano após ano. Apesar disso, o banco pode seguir dando lucro, porque a gente sabe que banco no Brasil é um negócio muito rentável e muito bom de se operar. E apesar de não acreditar que a empresa vai quebrar, esse cenário que eu desenhei, ele é muito ruim para o acionista, é muito ruim para o investidor. Às vezes, a trajetória do resultado é mais importante do que o resultado em si. E eu, como investidor, não gosto de estar posicionado em empresas que têm uma trajetória de resultado claramente cadente, que vem caindo trimestre após trimestre. Quando o assunto é setor bancário, eu prefiro estar posicionado nos bancos que estão ganhando mercado, melhorando o seu resultado ou que têm uma vantagem competitiva muito clara. Hoje, a minha preferência no setor bancário é o Banco Inter. Eu já carrego a posição desde o ano passado, estou com um lucro muito grande e para entender melhor a minha visão do Inter, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Além do Inter, eu gosto muito do BR Partners, que é um banco muito bem operado, tem um dono que conhece muito bem o setor bancário e tem uma série de avenidas de crescimento que ele pode trilhar nos próximos anos. E também, para entender melhor a tese de BR Partners, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E além desses dois bancos, eu gosto muito do Itaú. Se fosse para ter um banco incumbente, um bancão como a gente chama, eu teria Itaú. Porque o Itaú tem um histórico de excelente alocação de capital, o banco já comprou a XP, já comprou a Evno, é dono da Porto Seguro, enfim, o Itaú aloca muito bem dinheiro, sabe operar o mercado brasileiro como ninguém e tá com o seu ROI lá em cima, intacto, acima de 20%. Na minha opinião, esses ativos são posições muito melhores do que Bradesco, tanto para curto, mas principalmente para o longo prazo. Mas e você? Manda aqui nos comentários. Gosta de Bradesco? Tem na carteira ou está posicionado em outro banco? Manda aqui que eu quero saber a tua opinião. E também não esquece de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, para quem você quiser. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.